Que mistura de gêneros de RPG você gostaria de ver? Vai. Mistura tipo... Gêneros, tipo terror com fins carinhosos, sei lá. Cara. Terror com herói, isso é legal. A gente nunca jogou. Terror com medieval. Tu sabe que quando eu leio assim uma revista de super-herói e tem tipo uma história de terror, tipo heróis contra Drácula, assim, eu acho um saco. Mas isso não é terror, cara. Não, mas porra, tem uma história Marvel de terror. Zombies é mais terror do que isso. É uma merda. Ok. Marvel Zombies tipo, é ruim. por exemplo, eu sempre quis jogar tipo Infestação Zumbi na era medieval. Ou era tipo Velho Oeste, sacou? Nunca joguei Infestação nada Zumbi disso. no Velho Oeste ia ser incrível. Ia ser maneiro pra caraca. Tipo Caraca, Red Dead Redemption, sacou? Tem, né? Ia ser irado. Qual o nome do... Undead Nightmare. Undead Nightmare. Pô, ia ser maneiro pra caramba. Caraca, mano. Ninguém nunca ouviu. Tá aí, nós vamos jogar. Cara, essa aí é maneira pra caramba. Lobisomem no Velho Oeste também. Lobisomem também no Velho Oeste ia ser foda. Tudo no Velho Oeste é maneiro. Tudo. Podia ter super-herói no Velho Oeste. Podia ter Segunda Guerra Mundial no Velho Oeste, ia ser irado. Valeu. Tipo, pré-história no Velho Oeste. Ia ser maneiro pra caraca também. Eu gosto muito dos filmes do Tarantino, né? E esses filmes têm uma estética própria, ele tem uma maneira própria de conduzir a história, os personagens, os diálogos. E eu gostaria de ver esse estilo do Tarantino, essa estética aplicada a gêneros que são famosos no RPG. Então, por exemplo, uma fantasia medieval. Como seria o mundo de fantasia medieval do Quentin Tarantino? E aí esse vai... O jogo de RPG que fizesse esse pitch, eu comprava na hora. Ah, isso é como uma fantasia medieval dirigida por Quentin Tarantino. Comprava na hora. Ficção científica por Quentin Tarantino. Comprava na hora. Então, não é bem uma mistura de gêneros, mas eu acho que é uma maneira de você contar novamente o que está acontecendo, de você mudar um pouco a maneira do que você está colocando. E aí eu acho que seria isso que eu gostaria de ver. Esse seria um produto que eu compraria. Quando eu li essa pergunta, eu fiquei inclinado a dizer que eu não curto tanto mistura de gênero. Por exemplo, uma das mais clássicas é o Shadowrun, que você tem um cenário cyberpunk com fantasia. E assim, Shadowrun foi legal quando saiu assim, mas mesmo na época eu falei, D&D mesado e tal. Então eu tava achando que, acho que eu não gosto muito de mistura de gênero. Eu gosto de cada gênero ser separado, mas isso não é verdade não. Eu gosto muito de mistura com gênero espacial, assim. Então eu gosto de terror no espaço, gosto de faroeste no espaço, né? Como Firefly, por exemplo. Então tudo que você possa encaixar outros gêneros assim, num jogo espacial, poxa, interessante. Acredito que tem outros gêneros assim que eu também gostaria de ver, mas nenhum que me vem à mente agora. Então acho que o principal é isso aí. E se tiver que escolher um, vou colocar faroeste no espaço, tipo Galaxy Rangers, sabe? Adoro. É muito usado, mas eu adoro. Cara, eu gostaria de um clima de equipe de Tokusatsu com steampunk, assim, uma coisa meio steampunk farofa, sabe? Assim, aquela coisa meio pesada, sabe? Aquela coisa steampunk de tipo, esse mundo é sério, esse mundo é meio... Não, eu quero um negócio farofa, eu quero explosões grandes pra caralho, eu quero robôs gigantes movidos a vapor, isso me interessaria muito. Se existe um jogo desses, por favor, comentem aqui embaixo, pessoal. Qual é então a amálgama de géneros ou estilos que eu gostaria mais de ver no RPG? É difícil responder, eu normalmente... misturas de géneros que me apelam são algo que eu só reparo depois de já estarem apresentados e mostrados feitos para mim. Não costumo sonhar muito sobre misturas de géneros ou estilos que eu gostava de ver nos RPGs. Realmente só sei mesmo que gosto deles quando os vejo feitos e quando os descubro. Mas há uns anos atrás lembro-me de especular um pouco o que é que disse um género engraçado de jogar em RPG ou interessante. Talvez no seguimento da influência que um certo ilustrador teve nos produtos de RPG que eu consumi quando comecei, mais ou menos, quando comecei
a jogar RPG, que neste caso foi o Guy Davis. O Guy Davis é um ilustrador que fez muitas ilustrações para o World of Darkness da White Wolf nos anos 97, 98 e especialmente na Revised Edition de Vampire the Masquerade. Então lembro-me que descobri na altura que o Guy Davis tinha um cómic que mostrava steampunk com vitoriano, chamado Baker Street. Então imaginem uma história alternativa onde efetivamente a rainha Vitória ficou a governar até perto dos anos 50 e então existe uma sociedade que é influenciada tanto pela cultura vitoriana como pelos punk. Mas aqui em que realmente o Holmes e o Watson são mulheres e são punks e são investigadoras do crime, uma espécie de Victorian punk. Talvez por isso. Eu lembro-me de falar com um amigo meu, o Rui Anselmo, também um idealizador e grande fã de RPGs cá em Portugal. E então lembro-me de chegarmos a um conceito que estávamos a ver em RPG, que era Clay Punk. Então o que é Clay Punk? Imaginem Babilónia Antiga, zigurates, estrutura não só estratificada da sociedade, mas também da arquitetura. Uma sociedade onde existe escravatura e opressão, e existem grupos que estão efetivamente querem lutar e querem rebelar-se contra a ordem instituída e oprimida, que descobrem uma tecnologia. Neste caso não era uma tecnologia, eram umas práticas esotéricas que envolviam os insetos de outra dimensão, mas com um aspecto muito religioso, e então usava essa tecnologia para lutar contra a opressão. E a opressão era estratificada em vários sentidos, que efetivamente existia uma escada para o céu. Então havia entidades divinas que através da religião dominavam toda a sociedade. Então foi aí que chegámos ao Clay Punk. E eu acho que o Clay Punk era um género que deveria existir, desenvolvido por alguém. E acho que sim, acho que seria um género interessante. Eu acho que todos os amálgamas de gênero que eu gostaria de ver, e muitos que eu não sabia que eu gostaria de ver, eu já vi. Horror com ficção científica e espacial. Zumbi com fantasia, Pulp Fiction com ficção científica, super-heróis com dungeon crawl. Eu já vi de tudo, e praticamente tudo que qualquer amálgama de gêneros que eu quiser, tem algum RPG por aí. Até gêneros que eu nunca esperava que eu fosse gostar, eu já vi e gostei, que é misturar robô gigante com Cthulhu. Cthulhu Tech, fantástico aquilo. Uma coisa que eu vejo sendo muito pouco misturada, pelo menos deu muito poucos blips no meu radar, é misturar dinossauro com alguma outra coisa. Eu tenho um RPG chamado Squawk, de 2 canadenses, que mistura dinossauro com ficção científica dessas. É um sistema solar em que esses dinossauros inteligentes têm uma cultura meio feudalismo, meio um pouco medieval, assim, enfim, é uma bagunça de tecnologias, e eles conseguem viajar de planetas em planetas e cada planeta tem suas principais características. Então é dinossauro chama Squawk, dinossauro com fantasia. Eu vejo muito pouco mistura de dinossauro com outra coisa, né? Cadê o dinossauro com cyberpunk? Cadê dinossauros com robôs? Né? Não é possível. Alguém fez algum RPG de dinossauros versus robôs e eu não tô sabendo, mas ele deve existir por aí. Isso eu gostaria de ver mais. A outra coisa que eu gostaria de ver mais é misturar dinossauro com alguma outra coisa. Né? Dinossauros com alienígenas. Dinossauros com super-heróis. Dinossauros com drama adolescente. Dinossauros com... que mais? Dinossauro fantasia já foi feito ad nauseam, né? Tem Forgotten Realms tem. Praticamente todo cenário de ficção científica tem alguma ilha que o mundo esqueceu, mas isso aqui, dinossauros com outros gêneros, eu gostaria de ver mais. Se você sabe de alguém que fez algum RPG ou algum suplemento que é dinossauro mais alguma coisa, me avisa, que eu tenho certeza que alguém fez, eu só não vi. E este foi o penúltimo dia do RPG Day. Amanhã é o último dia, amanhã acaba o mês de agosto e o RPG Day com a pergunta: o que você mais espera de 2018 para o passatempo, para o RPG? Preciso pensar nessa pergunta. A gente se vê amanhã.